Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez a este canal. Eu sou o professor Albertino Lima e estou aqui para tratar do assunto religião. Peço a você que se inscreva no canal e participe de forma interativa, se possível, tá bom? Então, hoje eu vou trabalhar com vocês o tema que eu já trabalhei, sendo que dentro da perspectiva do protestantismo ou do movimento evangélico, que é a religião. Eu trabalhei nos outros vídeos esse tema relacionado à filosofia, ou seja, a religião na perspectiva filosófica, a religião na perspectiva sociológica. Mas só que hoje eu vou trazer para vocês a religião dentro da perspectiva cristã, protestante, barra evangélica, que tem a ver com o pensamento mais teológico, tá? Dentro de uma teologia que nós chamamos de tradicional, a comum, diferentemente da ciências da religião, que trata o assunto de forma muito mais ampla, ok? Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a religião, dentro da perspectiva protestante, ela tem uma raiz dentro do catolicismo, ou seja, dentro daquilo que a gente entende como estrutura católica, tá? Mas só que antes desse termo religião dentro do movimento católico, a gente vai ter o surgimento deste termo, como eu já disse nos outros vídeos, lá atrás, na Roma Antiga, a partir de Cícero. Cícero ele foi um filósofo, segundo Mary Bird, ele foi, além de filósofo, ele foi um poeta, foi um piadista, e ele tratou de diversos assuntos relacionados à Roma do seu tempo. E um dos assuntos mais importantes para ele era a religião. Ele vai tratar do tema com base naquilo que a gente entende como construto ou raiz etimológica, que é a religio. Para ele, a religião é relegere, ou seja, reler, repassar, praticar ritos, na concepção de Cícero, que estava presente dentro do seu tempo, ali na Roma republicana. Então, ele tem como base religio, a etimologia, e a partir desta etimologia, ele elabora o termo relegere, ou seja, práticas rituais, contato com o escrupuloso. Porém, a gente depois vai ter, com isso, o advento do cristianismo. Mas só que, partindo no primeiro momento, a partir da pessoa de Jesus. Jesus, seus apóstolos, depois os pais da igreja. E quando chega no terceiro século, quarto século, a gente vai ter a personagem chamada de Lactâncio, que foi considerada uma das pessoas mais importantes como tutores de Constantino. E ele vai pegar esta mesma raiz etimológica com base na religio, assim como Cícero, porém ele vai trazer uma outra interpretação. Ele vai dizer que religio não quer dizer relegere no sentido de Cícero, praticar ritos. Muito pelo contrário, para ele, religio é religare, ou seja, uma religação do homem com Deus. A religião, dentro da perspectiva de Lactâncio, tinha como finalidade, como propósito, o religamento do homem com Deus. Então, essa é uma base que surge ali dentro do proto-catolicismo, vamos dizer assim. E, posteriormente, lá na frente, o movimento protestante evangélico também vai se apropriar deste termo, ligando-o à pessoa de Cristo, assim como fez Lactâncio. Então, para Lactâncio, a religião era
Cristo. Correto? Ou seja, Cristo, ele é o religare. Ele é aquela personagem que faz o papel de religamento do homem com Deus, visto que este homem havia pecado, havia se separado de Deus. Então, dentro dessa conjuntura toda, a gente tem essa estrutura. Mas só que Lactâncio, ele tem um ponto muito crítico em relação ao que relegere era interpretado para ele. Relegere de Cícero, para ele, era uma ação pagã, era uma superstitio. Por quê? Na religiosidade romana, era comum a prática de adoração às outras divindades. Então, existia na Roma Antiga uma pluralidade de divindades. Partindo por esse pressuposto, Lactâncio não vê dessa forma. Ele vê que só existe uma divindade, essa divindade é Deus, não existem outras, e ele vai pegar o pensamento ou os pensamentos de Cristo e os pensamentos dos apóstolos sobre Cristo e vai tecer isso como filosofia. Então ele vai dizer que o cristianismo, a forma de pensar Cristo, é a verdadeira religião. Desculpa, é a verdadeira filosofia. A forma de pensar como Cristo é a verdadeira filosofia. Por que isso? Porque em Cícero, na Roma Antiga, havia uma separação, o que no cristianismo não vai haver. Uma separação entre religião e moral. A religião para os romanos era a religio, o religere, práticas rituais, contato com a divindade a partir de sacrifícios, os sacerdotes, os arúpses, tinha toda uma questão muito diversificada, o augure e as demais sacerdotisas, como as vestais. Então, a gente vai ter uma dinâmica religiosa na Roma Antiga bem diferente. Na perspectiva da Roma Antiga, a religião era isso. A moral, ela era direcionada por dois vetores. Um vetor era a filosofia ou as filosofias. A filosofia estoica e a filosofia epicurista. Mas só que para aqueles mais céticos, cito aqui Tácito, ele vai dizer que não. A filosofia não era um caminho seguro para a moralização. Na concepção de Tácito, o caminho mais seguro era a tradição dos antigos. Ele vai dizer isso em Germânia, na maioria das suas obras, como os Anais. Então, ele tem uma certa crítica em relação à questão da moral. Ou seja, em Roma, a moral não era imiscuída com a religião. Esse é um ponto agravante dentro do cristianismo. O cristianismo, ele vai atrelar essas questões religiosas e morais. E no outro ponto que eu acho importante da gente se atentar é que a religião na Roma Antiga também é diferente da piedade. Uma outra questão que vai estar atrelada dentro do pensamento cristão, mais precisamente a partir do século III, século IV, que é essa relação da piedade. Ou seja, na Roma Antiga, religião, contato com a divindade, independentemente de qualquer outra coisa. A piedade já seria uma prática de fazer o bem.
que não tem nada a ver com a religião. Porém, no pensamento, a gente pode dizer assim, cristão, é que estas duas práticas, elas estão unidas, estão unificadas. Que para você ter um sucesso religioso com a divindade, você precisa ter práticas de piedade. Porque se você não tiver práticas de piedade, você não vai ter um contato muito próximo com a divindade. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma mistura dentro do pensamento cristão em relação à religião, à moral e à piedade. Na Roma Antiga, na República Romana, isso era bem colocado em seus compartimentos: religião, piedade e moral. Religião, contato com os deuses. Piedade, serviço ao outro. Moral, filosofia ou a tradição dos antigos. Quando a gente olha para o termo religare, ele tem uma faceta de juntar tudo isso. O que na Roma Antiga era compartimentado, no cristianismo ele vai ser unificado. Como dizem por aí, tudo no pacote só. Né? Então, a questão de religare, ela é um pouco mais fácil de se compreender a partir de um eixo religioso tradicional, a partir da religião tradicional. Quando entra um olhar científico, histórico, filosófico, sociológico, antropológico, aí a coisa já se desconfigura. Então, com base nessa questão, o religare, ele tem como premissa religamento do homem a Deus. Essa é a base principal da religião. Então, a religião, dentro de uma perspectiva protestante, até mesmo católica, vamos dizer assim, ela tem o seu principal objetivo de religar o homem a Deus. Ponto. Essa é a diferença de Cícero. E esse religamento para, principalmente, os cristãos protestantes, ele tem como viés a culpa pelo pecado, porque todos nós, segundo o viés protestante bíblico, nós somos pecadores. E quem é a pessoa que pode perdoar os nossos pecados? É Jesus. Então, para que eu possa ter uma reaproximação a Deus, eu preciso passar por Jesus. A filosofia perene não concorda com isso. Outras filosofias, outras formas de pensar culturalmente acerca da religião não pensam dessa forma. Né? Jesus é o único caminho de acordo com a tradição teológica protestante, dentro de uma teologia tradicional. Por isso que esse religare, ele é muito forte. Hoje, a base da teologia tradicional, até mesmo em seminários e em cursos de teologia em faculdades, tem essa premissa, o termo religare. Mas só que se esquecem que antes de religare tem o religere em Cícero. Então, a gente tem esse ponto de religamento do homem com Deus, a gente vai ter essa relação com a piedade, né? A religião me religa a Deus e ela faz com que eu tenha um senso de piedade, de amor ao próximo, de cuidado ao próximo. Isso está atrelado. Está misturado. Em Roma, não. Em Roma, minha religião ela é intacta. Eu posso ser ou não ser piedoso. Os deuses irão me ouvir.
Eu posso ou não ser uma pessoa de moral. Os deuses irão me ouvir. No cristianismo, isso não funciona. Se eu não tiver uma conduta moral ilibada, os deuses, ou Deus, né, no sentido monoteísta, ele não vai me ouvir. Se eu também não tiver boas obras, como dizem as escrituras, também possa ser que eu não seja ouvido. Entende a diferença? Então, a religião, o religar é isso. Piedade, Jesus como o principal intermediário e, sobretudo, a função moral, que se mistura. E essa função moral, ela vai ser muito mais fundamentada dentro da Idade Média. Aí a gente vai ter a personificação de duas palavras, né? Que é diabo e Satanás. Então isso aí é tema para uma outra aula. Então a gente precisa entender que isso vai ser construído. Essa personificação dessas duas palavras tem como base o medo. O medo é uma das principais ferramentas de doutrinamento. Eu lembro agora do livro que eu li, de Zygmunt Bauman. Ele vai dizer que o medo é o melhor produto do capitalismo, né? E eu posso até estender essa ideia dele. Ele diz isso em Tempos Líquidos, se não me engano. Eu posso até estender que o medo não é somente um produto do capital, é um produto importante também dentro do sistema religioso. A gente vê isso principalmente na Idade Média, tá? Então, este encontro, ele tem como base essa elucidação e, sobretudo, mostrar a diferença de religere, em Cícero, contato com a divindade, rituais, independentemente de piedade e de moral, e religare, a partir de lactância, que tem aproximação com Deus, mas só que, além disso, temos também que conduzir uma vida sob o esteio da moral e sob o esteio da piedade. Então, religião, no ponto de vista teológico tradicional, / evangélico, é isso. Religião, Jesus. Piedade, fazer bem. E moral, uma conduta de moralidade. Espero que este vídeo possa ter feito sentido para você e que você possa interagir por aqui e enviar esse vídeo para alguém que também tem interesse, tá bom? E desde já peço que se inscreva no canal. Um abraço e até o próximo encontro.